Versículo 18. Aquele que meramente expressa suas próprias opiniões está buscando sua própria glória. Aquele que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiramente confiável e não há nele nada falso. Quanto a esta passagem, veja 5:41 e 44. Se o ideal do ouvinte for a glória de Deus, ele também será capaz de detectar se este é o ideal do orador. Um profeta autonomiado faria o que Jesus sempre está fazendo. Isto é, demonstraria em todas as suas palavras e ações que está buscando a glória daquele que o enviou. Quem simplesmente proclama suas próprias opiniões não faria exatamente o oposto? Isso é, não buscaria sua própria glória? Essas palavras servem a um duplo propósito. Letra A, demonstram absoluta falta de base do comentário escarnecedor dos líderes. Como pode este homem conhecer as letras sem nenhuma educação? E B, expõe o pecado destes líderes. Eles são os que sempre buscam promover sua própria glória, a tal ponto que 6 meses após esta festa dos tabernáculos, a inveja deles os levou a entregar Jesus para ser crucificado. Mateus 27:18. Eles simplesmente não podiam aceitar que as multidões tivessem tal interesse em Jesus. Assim, enquanto ele era o verdadeiro aletés, em quem não há injustiça de qualquer tipo, eles eram aqueles cuja religião era nada mais que falsa pretensão, a despeito de todas as suas demonstrações exteriores de zelo pela lei. Versículo 19. Jesus expõe uma hipocrisia ainda mais completamente ao fazer uma pergunta retórica. Moisés não lhes deu a lei? De fato, esses mesmos homens constantemente se vangloriavam de serem discípulos de Moisés, capítulo 9, versículo 28, e de se assentarem na cadeira dele, Mateus 23:2. Pela medição de Moisés, tinham recebido a Torá, toda a lei civil, cerimonial e moral, com ênfase na última, tal como sumariada nos 10 mandamentos. Jesus continua: mas nenhum de vocês cumpre a lei, porque vocês estão tentando me matar. Aquele que foi ofendido agora toma ofensa. A dupla denúncia dirigida aos líderes chega com um relâmpago brilhante, demonstra que Jesus estava lendo os corações destes homens nesse exato momento. Ele sabia que tinham ódio e homicídio em seus corações. Embora tentassem posar como guardiões da lei de Moisés, uma lei que se resume a uma palavra, amor, porém, a acusação terrível e devastadora não se dirige apenas aos líderes, ainda que o seja especificamente. Jesus sabe que os cidadãos de Jerusalém irão se juntar a eles mais tarde, e assim farão outros, até que, finalmente, 6 meses depois, gritará toda a multidão reunida em Jerusalém, vinda de todos os lugares: crucifique-o! Não é possível ficar neutro quanto a Cristo. Portanto, a pergunta, por que vocês estão tentando me matar, é dirigida em certo sentido a toda a audiência. Versículo 20. A multidão respondeu: você tem um demônio, quem está procurando matá-lo? Apesar disso, entre a multidão reunida, que consistia de líderes hostis, fariseus, escribas, peregrinos de todos os lugares e cidadãos de Jerusalém, 14, 20 e 25 respectivamente para as 3 classes, havia aqueles que neste momento atual não tinham um desejo consciente de matar Jesus. Podemos imaginar como eles, consistindo sem dúvida principalmente de pessoas que tinham vindo de longe, se sentiram ofendidos pela pergunta de Jesus. Suas faces brilharam de indignação e eles irromperam com a exclamação: você tem um demônio, quem está procurando matá-lo? E estão certos de que um espírito maligno se apossara da mente dele e o tornara louco. Evidentemente, essa multidão de peregrinos não sabia que os líderes de Jerusalém já tinham planejado em seus corações tirá-lo do caminho. As pessoas, em geral, são lentas para perceber as tramas dos líderes religiosos a quem admiram. Os acontecimentos que transcorrem aqui em Jerusalém têm se repetido muitas vezes na história em menor escala. Por exemplo, alguns líderes de alto escalão, cheios de inveja, planejam a ruína desta ou daquela pessoa.
Eles fazem seus planos de forma muito astuta, sua trama é bem sucedida e o povo em geral nem percebe o que aconteceu. Se a futura vítima da inveja dos líderes tivesse algum dia lhes contado em linguagem simples, esses líderes estão tramando minha ruína, o povo teria replicado: homem, você tem um demônio, ou pelo menos um complexo de peregrinação. Ninguém está tentando ferir você de modo algum. 21-24. No entanto, Jesus prova seu ponto. A trama para matá-lo tinha entrado no coração e mentes dos líderes no momento da cura do homem no tanque, como se declara claramente em 5:18. Jesus respondeu e disse-lhes: um ato eu realizei e vocês todos estão admirados. Sem dúvida, Jesus também realizara outros feitos de cura em Jerusalém. Porém, este único feito, a cura do paralítico em Betesda, realizada em um sábado, foi a ocasião imediata para o plano contra a sua vida. O milagre em si tinha gerado um assombro geral, mas especialmente as circunstâncias concomitantes. Tinha sido realizado no sábado e o ordenara-se ao homem que carregasse seu leito no sábado. Deve-se levar em consideração que assombro não necessariamente implica aprovação nem aqui nem no verso 15 deste capítulo. Ora, visto que a reação do povo não havia sido de fé viva e verdadeira, mas sim de criticismo adverso, especialmente entre os líderes, o Senhor continua: é por esta razão que eu vos digo, dia touto, provavelmente é elíptico aqui. Moisés lhes deu o rito da circuncisão, não que ele tenha se originado com Moisés, mas com os patriarcas, e no sábado vocês circuncidam uma pessoa. Para lhes demonstrar a fraqueza de sua crítica ao seu feito, como se fora uma violação do sábado, introduz-se aqui a ordenança da circuncisão, embora esse rito tenha se tornado uma ordenança para Israel em relação de sua inclusão na legislação mosaica, Levíticos 12:1-3. Ele já era praticado muito antes de Moisés, nos dias dos patriarcas que o precederam, Gênesis 17:9. Em seu zelo pela lei de Moisés, os judeus tendiam a esquecer que certas práticas religiosas importantes já estavam em voga muito antes do tempo dele. Por isso, Jesus adiciona a cláusula parentética. Ora, segundo a lei que governa esse rito religioso, o menino devia ser circuncidado no 8º dia após seu nascimento. O ponto que Jesus salienta é este: se esse 8º dia cair em um sábado, a criança é circuncidada mesmo assim. Ele continua concluindo seu argumento de tal forma que sua irrefutabilidade fica imediatamente evidente. Se uma pessoa recebe a circuncisão no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, vocês ficam irados comigo porque curei um homem completamente no sábado? Se a purificação cerimonial de um membro do corpo, o membro procriador, é permitida no sábado, então por que a cura real do corpo inteiro, sendo o homem todo corpo e alma, seria proibida no sábado? Isso daria ao povo uma causa justa para se irar contra aquele que cura? O argumento é obviamente irresponsável. O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Marcos 2:27. O que o povo, tanto os líderes quanto o restante, devia fazer é o seguinte: refletir calmamente sobre estes assuntos. Deviam parar de ser tão precipitados em seus julgamentos. Por isso, Jesus diz: parem de julgar superficialmente. Cai aqui. É um quisi aqui, né? Aqui, literalmente segundo a aparência. Mas façam um julgamento justo. Compare o pensamento similar expresso de forma tão bela em 1 Samuel 16:7b. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. 7:25-29. Algumas das pessoas de Jerusalém, portanto, estavam dizendo: não é este o homem a quem estão procurando para matar? Agora vejam,
Ele está falando abertamente e eles nada lhe dizem. Certamente os governantes não estão realmente convencidos de que ele é o Cristo. Então, mas nós sabemos de onde é este homem. Mas quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele vem. Então Jesus clamou, ensinando nos templo, dizendo: Então vocês me conhecem e vocês sabem de onde eu venho. Mas eu não vim por minha própria iniciativa. Pelo contrário, aquele que me enviou é o real. Mas a ele vocês não conhecem. Eu o conheço porque venho de sua presença e ele me enviou. 7 do 25 ao 27. A reação dos membros do Sinédrio foi registrada em 7:15, a da multidão, na maioria peregrinos, em 7:20. Agora ouvimos acerca dos cidadãos de Jerusalém, 7:25 a 27. Estes estavam mais bem informados a respeito das intenções reais dos líderes que tinham sua sede na cidade deles. Além disso, eles não eram tão favoráveis a Jesus como muitos dos peregrinos que vieram de longe. Os moradores de Jerusalém ficaram bastante surpresos por ninguém ter tentado impedir enquanto ele lançava suas terríveis acusações, contrariando seus oponentes. Versículo 19. Ademais, ele havia acusado seus seguidores da mais flagrante inconsciência. 21 a 24. Temos de admitir que houve uma interrupção momentânea, uma explosão de ira, mas isso foi tudo. Permitiu-se a Jesus que continuasse com o seu ensino revolucionário. É nesse contexto que podemos compreender a declaração. Algumas das pessoas de Jerusalém, portanto, estavam dizendo: Não é este o homem a quem estão procurando matar? Agora vejam, ele está falando abertamente, que é paresia, de paz e resis. Por isso, contando tudo, nada deixando para trás, uma expressão que tem um lindo significado em Hebreus 4,16, na forma de metaparesias. E eles, os encarregados do templo, seus rituais de serviços, etc., nada lhe dizem. Uma possibilidade passa rapidamente pela mente deles, mas é descartada quase imediatamente. Certamente, os governantes não estão realmente convencidos de que ele é o Cristo, então estão. Mas nós sabemos de onde é este homem, mas quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele vem. A opinião das autoridades. Isso era o mais importante, pois esses homens tinham o direito de expulsar os dissidentes da sinagoga, uma punição das mais severas. Porém, diante das acusações terríveis que Jesus lançara contra eles, como explicar que o permitiram proceder como se nada houvesse acontecido? Poderia ser que eles verdadeiramente reconheciam? Egnosan, ficar realmente convencido que ele é o Cristo? Não, isso não podia ser. Por isso, a pergunta é feita em um formato que espera uma resposta negativa. Embora a porta da dúvida fique levemente aberta, metote aletos. Alguns comentaristas pensam que estas pessoas de Jerusalém fazem uma passagem com uma atitude de zombaria, mas isso dificilmente se harmoniza com o modo pacífico do discurso que transparece no verso 27, a consideração de argumentos a favor e contra a sugestão dos moradores de Jerusalém de que as autoridades tivessem concluído que este era realmente o Cristo, desaparece diante da objeção levantada. À luz da origem deste homem, Jesus era bem conhecido, mas a origem do Messias genuíno não seria. Não sabiam todos que Jesus viera de Nazaré da Galileia e que era filho de José e Maria? Encontramos algo similar em 6:42 e 7:41. Por isso, a possibilidade de que ele fosse o Cristo foi imediatamente descartada. Segundo o capítulo atual do Evangelho de João, havia duas opiniões entre os judeus quanto à origem do Messias esperado. Letra A. Segundo alguns, ninguém saberia de onde ele viera.
Letra B, segundo outros, ele nasceria em Belém. Mateus 2, 3, 5. A primeira dessas ideias, que o Messias surgiria de repente como se não viesse de lugar algum, parece ter sido parte da teologia popular, provavelmente baseada em inferências de certas passagens dos apócrifos, ainda que não encontremos esta ideia claramente declarada em nenhum desses livros. A segunda ideia, como indicam as referências dadas, estava correta e era a posição oficial do Sinédrio. De qualquer forma, porém, como todos sabiam de onde Jesus viera, a saber, de Nazaré da Galileia, ele não podia ser o verdadeiro Messias. Versículo 28. Eles estavam totalmente errados. E como esta ignorância lastimável sobre sua origem real deve ter doído no Senhor, agitado nas profundezas de seu ser, Jesus clamou: Ecrazen. Isto também parecia o seu ensino no templo. Então vocês me conhecem e vocês sabem de onde eu venho. Pode-se também ler esta exclamação com uma pergunta assim: vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou? De qualquer forma, o sentido é o mesmo. Jesus ridiculariza a ideia de que esses cristãos preconceituosos, legalistas e materialistas de Jerusalém realmente o conheciam e sabiam a sua origem. Agora, quando diz: então vocês me conhecem e vocês sabem de onde eu venho, ele quer dizer: isso é o que vocês pensam, não aceitamos a interpretação dos que excluem a ideia de ironia. Esses creem que Jesus realmente quis dizer que os cidadãos da capital o conheciam e sabiam de sua origem, pois sabiam que viera de Nazaré da Galileia. Não podemos aceitar isso pelas seguintes razões. Letra A. Neste caso, não estaria o Senhor escondendo sua origem real. Isso é que veio do céu e que nasceu em Belém, conforme a profecia? Não seria ele, pois, parcialmente responsável pela noção de que ele não poderia ser o Cristo? Além disso, sua infância em Nazaré não constitui um argumento convincente a favor ou contra sua origem e caráter exaltados. Portanto, não podemos crer que Jesus traria à baila esse assunto com seriedade. Letra B. O próprio Jesus declara repetidas vezes, seja explicitamente ou por implicação, que o povo não o conhece nem sabe de sua origem. Será que ele afirmaria exatamente o oposto aqui? Além disso, observe que na última cláusula do verso 28, Jesus diz a estas pessoas que elas não conhecem a Deus. É lógico supor que no mesmo verso ele diria: mas vocês realmente me conhecem? C. Repetidas vezes acontecem erros na exegese pela falha em perceber o caráter espirituoso e vívido da conversa do nosso Senhor. Por exemplo, a noção de que usar alguma vez a ironia ou a zombaria estaria muito abaixo de sua dignidade e gloriosa majestade. Veja o que foi dito sobre isso no comentário sobre 5:31. Letra D. Jesus estava profundamente emocionado quando falou essas palavras de forma que clamou. Isso se harmoniza perfeitamente com a ideia de que não temos aqui uma declaração fria acerca de fatos, mas sim uma exclamação com caráter. Então, vocês me conhecem e vocês sabem de onde eu venho. À luz desta zombaria picante, não é difícil entender porque a audiência estava ansiosa para que Jesus fosse preso. 7:30. Letra E. Finalmente, devemos considerar que os líderes e alguns dos moradores de Jerusalém consideravam Jesus como um enganador, um impostor, alguém que certamente não poderia ser o Messias. Seria lógico, pois, assumir que Jesus diria a tais pessoas que elas realmente se conheciam e sabiam de onde ele tinha vindo. Cremos em João Calvino e muitos outros, Godet, Wade Acker, Luke Lenski, portanto que Jesus emprega a ironia aqui. Essas mesmas pessoas que tinham tanta certeza
de que Jesus não podia ser o Messias prometido, o consideraram como um profeta autonomeado. Por isso, refutando-o, Jesus disse: mas eu não vim por minha própria iniciativa. Pelo contrário, aquele que me enviou é o real, mas a ele vocês não conhecem. Em vez de vir simplesmente porque queria, Jesus havia sido comissionado divinamente. Era o enviado do Pai, como o ensino em diversas passagens do quarto evangelho. Além disso, as pessoas não deviam imaginar que aquele que o enviou é apenas um produto da imaginação, uma noção subjetiva. Pelo contrário, ele é o real, aletinos. Mas ele é aquele a quem as pessoas não conhecem, embora imaginem conhecê-lo muito bem. Versículo 29, Jesus continua: eu o conheço porque venho de sua presença e ele me enviou. Há certa dúvida sobre se a leitura correta é venho dele ou estou com ele. Todavia, o contexto mostra claramente que a pergunta que estava na mente de todos era esta: quem é Jesus e de onde ele vem? Isso acontece no verso 27 e novamente no verso 28. Ademais, a ideia de que Jesus é aquele que veio da parte de Deus é bem comum em João 1,14. Obviamente, aquele que veio da parte de Deus estava em algum momento e, em certo sentido, sempre está com ele. E visto que o Filho estava com o Pai e veio da parte dele, ele o conhece completamente. Mateus 11:27. Que não haja dúvida sobre isso na mente dos ouvintes. Da parte dos críticos de Jerusalém, a arrogância, o erro, frutos da incredulidade. Os silogismos deles era o seguinte: premissa maior. Ninguém sabe de onde vem o verdadeiro Messias. Premissa menor. Sabemos de onde veio Jesus. Conclusão. Portanto, Jesus não pode ser o verdadeiro Messias. Dadas as premissas maior e menor, a conclusão se segue logicamente. Contudo, a premissa maior era falsa, assim como a premissa menor. Por isso, a conclusão estava errada. Contrastando com as ilusões deles, Jesus proclama a verdade. Ele vem diretamente de Deus e foi comissionado por ele. E a verdade é que ele é verdadeiramente o Cristo e que somente ele conhece plenamente o Pai. Versículo 30. Portanto, eles estavam ansiosos para prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque sua hora ainda não tinha chegado. Mas muitos do povo criam nele e diziam: quando o Cristo vier, ele certamente não fará mais sinais do que este homem tem feito. Fará? 7:30, né? Ele vai até o 50. Jesus tinha feito elevadas reivindicações sobre si mesmo e sua origem, tinha exposto ao ridículo o aparente conhecimento dos moradores de Jerusalém e lhes tinha dito em linguagem franca e inequívoca que não conheciam a Deus. Assim não ficamos surpresos ao ler, portanto eles estavam ansiosos para prendê-lo porque não realizaram seu desejo. Será que foram detidos pelo medo daqueles peregrinos que eram favoráveis a Jesus? O verso 31 parece apontar nessa direção. A razão mais profunda para o fracasso em capturar Jesus neste momento, porém, é declarada em palavras com um tom familiar ao quarto evangelho, mas ninguém lhe pôs a mão, porque sua hora ainda não tinha chegado. Para esta cláusula, vejo o comentário sobre 2:4, embora cercado de perigos, a ira dos moradores de Jerusalém, o poder e o desejo hostis dos líderes, na verdade Jesus estava livre de todo perigo, pois não era a vontade de Deus que ele morresse naquele momento. Versículo 31, mas muitos do povo, sem dúvida na maior parte, peregrinos criam nele. Isso não indica necessariamente uma fé viva e verdadeira, contudo, eles provavelmente estavam dispostos a aceitar Jesus como o Messias político de seus sonhos, baseavam sua atitude nos milagres que tinham visto ou sobre os quais tinham ouvido relatos entusiasmados. Esperavam que o Messias realmente realizasse milagres, o Messias realizasse milagres
Isaías 35, 5, 6, Mateus 11, 2, 5. E que ele restaurasse o reino de Israel, Atos 1, 6. À luz do que Jesus tinha feito durante todo esse tempo, estavam dispostos a aceitá-lo como esse tipo de Messias. E diziam: quando o Cristo vier, ele certamente não fará mais sinais do que este homem tem feito fará? Espera-se uma resposta negativa. Os fariseus ouviram a multidão murmurando estas coisas, é o versículo 32 a 36. Murmurando estas coisas sobre ele. Por isso, os principais sacerdotes e fariseus enviaram guardas para que pudessem prendê-lo. Então Jesus disse: ainda por pouco tempo estou com vocês, depois vou para aquele que me enviou. Vocês me procurarão, mas não me encontrarão, e onde eu estou, vocês não podem chegar. Os judeus, portanto, diziam uns aos outros: para onde este homem vai, que não o encontraremos? Ele certamente não pretende ir para a diáspora entre os gregos e ensinar aos gregos, pretende? O que ele quer dizer quando diz: vocês me procurarão, mas não me encontrarão, e onde eu estou, vocês não podem chegar? Versículo 32. Os fariseus ouviram a multidão murmurando estas coisas sobre ele. Por isso, os principais sacerdotes e fariseus enviaram guardas para que pudessem prendê-lo. Na opinião dos fariseus, as coisas estavam começando a ficar bem sérias. As pessoas estavam realmente começando a considerar esse impor como o verdadeiro Messias. Tinha-se ouvido o murmúrio das vozes que expressavam estes sentimentos. Era necessária uma intervenção e não podia mais ser postergada. Assim, esses guardiões da lei revelam sua ansiedade aos membros das famílias sacerdotais, saduceus na maioria. Logo chegam a um acordo. Arqui-inimigos mútuos, fariseus e saduceus, estavam inteiramente dispostos a se unir em sua oposição contra Jesus. Lucas 23, 12 e Atos 4, 27. Não sabemos se uma sessão real do Sinédrio ocorreu neste momento. O acordo pode ter sido de um caráter menos formal. De qualquer forma, a oposição contra Jesus alcança um novo patamar aqui. O desejo sinistro expresso em 5,18 começa a ser colocado em prática. Esses homens deveriam ter sido os mais zelosos em sua defesa do Cristo e seu reino, mas na realidade enviam guardas, uteretas, subremadores, daí servos, guardas para prender o Messias. Versículo 33. Porém, Jesus mostra que o conselho de Deus deve ser realizado. Assim, com serenidade e majestade, calmo e sem perturbação, Jesus disse, dirigindo-se a toda a multidão reunida, mas especialmente aos líderes presentes: ainda por pouco tempo estou com vocês, depois vou para aquele que me enviou. Jesus sabe que estará na terra por um pouco mais, isto é, mais 6 meses, de outubro do ano 29 a abril do ano 30, na festa dos tabernáculos, até a festa da Páscoa. Então ele retornará ao que o enviou, tendo cumprido plenamente a tarefa que lhe fora confiada. Versículo 34, em uma declaração cheia de mistério, o Senhor continua: vocês me procurarão, mas não me encontrarão. A nação judaica, em seu desespero, buscará livremente, mas então será muito tarde. Pense no desespero de Esaú, Gênesis 27, 30 ao 38, Hebreus 12, 17. Ou dos homens sobre os quais Amós escreve sua profecia de calamidades. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar em mar, de norte até ao norte, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não acharão. Amós 8, 11. Também Provérbios 1, 24, 28. Sem encontrá-lo, morrerão em seus pecados. 8, 21. Ao adicionar onde eu estou, vocês não podem chegar. Jesus quer dizer o seguinte: estou indo para o Pai, mas vocês rejeitaram o Pai e ao me rejeitarem,
Portanto, onde estou, vocês não podem chegar. Na presença do Pai, não há lugar para aqueles que se recusaram a aceitar o Filho. A advertência implícita nessas palavras certamente é bastante clara. É a advertência dos Salmos 95, do 8 ao 11. Assim, Jesus mostrou claramente que, a despeito do que os judeus estivessem planejando, ele morreria apenas no momento apropriado e que, em sua morte, o próprio divino, em vez de ser frustrado, seria cumprido. Por meio da cruz, ele conquistaria a coroa e obteria a glória que o aguardava no céu após o cumprimento de sua tarefa mediadora na terra. Versículo 35 ao 36. Porém, como nas vezes anteriores, também ocorre agora. Esse machal significado recebe uma interpretação grosseiramente literal. Pela reação dos judeus, fica imediatamente evidente que não conseguiram perceber nas palavras de Jesus a revelação do terrível estado pecaminoso deles e suas consequências inevitáveis. Descartando sem preocupação a advertência implícita, os judeus, portanto, diziam uns aos outros: para onde este homem vai que não o encontraremos? Ele certamente não pretende ir para a diáspora entre os gregos e ensinar aos gregos, pretende? O que ele quer dizer quando diz: vocês me procurarão, mas não me encontrarão, e onde eu estou vocês não podem chegar? Estavam escarnecendo. Será que após a sua obra na Judéia ter terminado em desapontamento, Jesus tinha intenção de ir para a dispersão, que é diáspora ou diáspero, espalhar? Atos 8, 1, 4, Tiago 1, dos judeus entre os gregos. Em muitas regiões da terra, os judeus viviam entre os gregos e outros povos gentios. Atos 2, 9. Quando o evangelista menciona gregos, ele não está falando de judeus falantes de grego, helenistas, veja Atos 6, 1 e 9, 29. Mas sim de pessoas que pertenciam à linguagem grega. Seria intenção de Jesus trabalhar entre os judeus espalhados e, quando também essa obra resultasse em fracasso, trabalhar entre os próprios gregos? Eles não perceberam que o que diziam em zombaria contém uma profecia gloriosa. De fato, os gregos se interessarão pelo Evangelho, e as novas de salvação se espalharão por toda a terra, e o reino do Senhor se estabelecerá, e os zombadores o buscarão em vão. 7:37 ao 39. Ora, no último, o grande dia da festa, Jesus estava de pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim, beba. Quem crer em mim, como a Escritura diz, de dentro dele fluirão rios de água viva. Ora, isso ele disse sobre o Espírito que receberiam aqueles que crescem nele, pois ainda o Espírito não estava presente, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. 37 e 38. Ora, no último, o grande dia da festa, Jesus estava de pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como a Escritura diz, de dentro dele fluirão rios de água viva. Da metade da festa, 7:14, o relato agora avança para o seu último dia. Não é certo se este último dia indica o sétimo ou o oitavo dia. Isto é, se refere ao dia 21 ou 22 do mês sétimo. Havia 7 dias de festa regular. Eles se caracterizavam, entre outras coisas, pelo habitar em tendas, trazer ofertas em escala decrescente. No primeiro dia, em adição a outros sacrifícios, 13 novilhos no segundo dia, 12 novilhos no terceiro, Números 29, 12 e 34, e trazer água do tanque de Siloé. O oitavo dia era um dia de descanso, de assembleia solene e santa convocação. Embora muitos comentaristas favoreçam o sétimo ou oitavo dia, com base na evidência disponível, parece ser mais sábio deixar esta questão indefinida. A favor do oitavo dia, como sendo aquele referido aqui em 7:37, apresentaram-se os seguintes argumentos. Primeiro, as passagens do Antigo Testamento mencionam este oitavo dia. Além disso, durante o período intertestamentário e depois dele, tornou-se costume falar desta festa como sendo de 8 dias. Assim, segundo Macabeus 10:6, celebraram a festa
por 8 dias com alegria, e Flávio Joséfo, Antiguidades 3:10, e celebraram a festa por 8 dias. 2. A designação, o grande dia da festa, se harmoniza melhor com o 8º do que com o 7º dia, pois o 8º dia marcava o fim não apenas da festa dos tabernáculos, mas de todo o grande ciclo anual de festividades religiosas. A Septuaginta, por exemplo, em Levítico 23:36, chama esse dia de Exodion, isto é, o festival final ou festa de encerramento. 3. Como a cerimônia de derramamento da água ocorria em cada um dos 7 dias regulares da festa, mas não no 8º. Isso, no entanto, não é aceito por todos. Esta carência que caracterizava o 8º dia gerava uma boa razão para a exclamação de Cristo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aqueles que favorecem a teoria oposta em 7:37 se refere ao 7º dia, argumentam assim. Primeiro, pode-se assumir com segurança que a linguagem de 7:37 se enraiza no solo do Antigo Testamento, não nos apócrifos de Joséfo. Ora, no Antigo Testamento, o 8º dia sempre é contado separadamente e se afirma que a festa em si dura 7 dias. Celebrareis a festa do Senhor por 7 dias, Levítico 23:39. Mais 7 dias celebrareis a festa ao Senhor, Números 29:12. E celebraram a festa por 7 dias, Neemias 8:18. O último dia da festa, 7:37, portanto, é o 7º dia. Número 2. Esse era o grande dia da festa. O 7º dia, de fato, era grande porque, letra A, neste dia havia 7 procissões ao redor do altar nos dias anteriores. Apenas uma por dia. Nessas procissões, os sacerdotes entoavam: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Salmo 118:25. Assim, o 7º dia, quando essa passagem era cantada muitas vezes, é denominado de o grande Hosana. 3. Esse era o último dia da série regular de sacrifícios decrescentes e o último dia de trazer água de Siloé. Além disso, era também o último dia de habitar em tendas. Na tarde desse dia, as tendas eram desmontadas e a festa terminava. A santa convocação do 8º dia não era uma parte da festa em si. O último dia da festa, portanto, é o 7º dia, o que é bem mais importante lembrar quanto aos eventos desse dia. Seja o 7º ou 8º dia da festa, é que o Senhor, longe de se afastar das pessoas, muitas das quais o haviam rejeitado de um modo ou de outro, estende seu gracioso convite: se alguém tem sede, venha a mim e beba. A profecia se cumpria de um modo muito marcante. Cerca de 5 séculos e meio antes, Ageu incentivava o remanescente que retornara a retomar a reconstrução do templo, para encorajar aqueles que lastimavam a aparência insignificante do novo prédio. Mesmo em seu início, este profeta foi usado como veículo para a proclamação da seguinte mensagem de Javé: uma palavra de conforto e alegria. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:6-9. Esta passagem, que em suas implicações mais profundas é uma gloriosa profecia messiânica, não deve ter sido proferida muito longe do exato lugar onde Jesus estava agora. Mais de 5 séculos depois, o momento em que ela foi proferida também é muito marcante. Ageu proferiu essa mensagem de encorajamento no 7º mês, ao 21º do mês. 2:1. Enquanto Jesus, de certa maneira, cumpriu essa profecia e tentou persuadir os sedentos,
a virem a ele e beberem novamente. Era o 7º mês, ao 21º ou 22º dia do mês. Embora não possa demonstrar com certeza matemática, deve-se considerar bem provável que o convite proferido por Jesus 7,37 esteja relacionado de alguma forma com trazer a água do tanque de Siloé. Em cada um dos 7 dias de festa, um sacerdote enchia um jarro dourado com água desse tanque, acompanhado por uma procissão solene. Ele voltava ao templo e em meio ao som das trombetas e aos gritos das multidões alegres, derramava água por um funil que chegava à base do altar de holocaustos. O povo estava em júbilo. Em cerimônia, não lembrava apenas as bênçãos concedidas aos ancestrais do deserto, a água da rocha, mas também apontava para o futuro, para a generosidade espiritual da era messiânica. As mentes, corações e vozes deles se ocupavam de passagens como Isaías 12:3. Vós, com alegria, temereis a água das fontes da salvação. Na mão direita cada um levava um ramo de murta, um rebento de salgueiro e um ramo de palmeira. Na mão esquerda uma fruta cítrica ou similar. Revisitava-se a vida dos ancestrais do deserto. O festival parecia uma representação histórica, e as frutas, embora não tivessem esse propósito, vinham a calhar quando um sumo sacerdote mundano tentava melhorar o ritual estabelecido para a festa, como descobriu Alexandre Janel, 104-78 a.C., para seu desalento ao ser atingido com elas. Ora, pode ter sido logo depois do final do rito simbólico do derramamento de água e do cântico das familiares linhas do Salmo 118, ou pode ter sido no dia que, segundo muitos, não havia tal cerimônia. Nesse dia, ouviu-se a voz de Jesus alta e clara: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Era como se ele quisesse dizer: vocês não percebem que essa água aponta para mim e que todos estes lembretes da vida de seus ancestrais no deserto perdem sua maior importância sem mim? A essa altura, devemos dar alguma atenção a um desvio na tradução usual dos versos 37 e 38. Na realidade, esse é um assunto sobre a pontuação do grego e a vocalização supostamente errada do aramaico original. É certo que as palavras em 7:37, proferidas por Jesus a um grande ajuntamento de judeus no templo, foram realmente pronunciadas em aramaico. Certamente isso não implica necessariamente que o que temos em nosso Novo Testamento grego se baseia em um original aramaico escrito.